que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Boa noite a todos e a todas. A gente sempre se repete, né? Um dia a gente vai aprender a ser melhor, né, e conseguir falar de uma outra forma. Mas não podemos começar sem a gratidão que temos a Deus pela honra e pela oportunidade de estarmos aqui. Honra e oportunidade. Hoje a gente vai falar de escândalo. A gente inicia as reflexões lembrando um pouquinho dos nossos irmãos do Oriente, que nesse momento sofrem cruelmente, que têm as suas crenças, que têm Deus também, com outro nome, mas que também é Pai de todos, com a mesma igualdade, mas que não tem a tranquilidade que temos de ainda nos encontrarmos num país ainda sem solo de grandes guerras, que podemos nos sentir como pátria, apesar de todos os conflitos, que temos o nosso lar, que temos a nossa família, às vezes tão complicada, mas que as temos perto de nós, enquanto tantos trafegam em situações miseráveis, em riscos que não podemos conceber, acho que o nosso raciocínio não consegue equacionar tais dificuldades, que se separam das famílias, que perdem nome, que se tornam apátridas, perdem o seu solo pátrio. E nós podemos estar aqui nesta noite, bem aconchegados, nessa casa querida, junto a corações que não são perfeitos. Vamos falar sobre isso, mas que são corações queridos, nessa tranquilidade, nessa paz. E além de tudo, a gratidão enorme por conhecermos Jesus. Enquanto quantos e tantos por esse nosso planeta sequer ouviram falar desse meigo nazareno que construiu há quase 4 bilhões de anos atrás este planeta. Então é com honra, com gratidão, com alegria cristã que a gente tem que abrir todas as nossas conversas, em especial quando nós falamos da doutrina de Jesus. Nós estamos hoje falando sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. E nós vamos trabalhar com os itens 11 a 17, que fala sobre escândalos. Então diz o seguinte: escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. A sensação que dá é que é uma palavra pesada, né? Como é que Jesus manda cortar a mão? Né? A gente fica pensando assim, naqueles costumes bárbaros ainda do Oriente, que quando uma pessoa pega cometendo um delito de roubo, ele tem fisicamente a mão decepada. Quando uma mulher é encontrada em adultério, ela é morta, apedrejada. A lei diz que é para os homens também, mas eu desconheço lei que os homens sejam apedrejados. Vale uma parte. Então, assim, a gente fica achando difícil Jesus falar assim, corta a mão, corta o pé, arranca um olho. Complicado. Mas assim dizem as palavras de Jesus. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas móis, né, dessas pedras, que a um asno faz girar e que o lançassem ao fundo do mar. Pesada também as palavras de Jesus, em se tomando ao pé da letra. Nós temos sempre que conseguir conceber as palavras de Jesus para além do que está escrito, para ir dessa forma endurecida que a palavra traz para a gente. Isso é no item 11. Ai de todo mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, assim, como é que é isso também? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele
por quem o escândalo venha. Parece um contrassenso. E aí ele continua. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, que fala isso para a gente. Então, assim, a doutrina dos espíritos, quando ela seleciona algumas partes do Evangelho e traz para a gente a luz da doutrina espírita, ela faz uma seleção natural, em geral, de temas mais polêmicos e de temas da moral cristã, trazendo com uma explicação que a lógica faz com que a gente consiga entender para além da palavra. Porque do jeito que está aqui, quem age lá no Oriente Médio cortando a mão está agindo certo, ou não? Está escrito aqui, não é? Quem arranca o olho do outro porque olhou para a mulher alheia, também está agindo certo porque está posto aqui. E a gente tem que entender exatamente o que Jesus quis dizer com escândalos, que não é tão doído assim, mas que é difícil porque é processo educativo. A gente foi procurar, né, já que a gente está falando do capítulo que diz que os bem-aventurados têm, os que têm puro coração, quer dizer, serão bem-aventurados os que têm puro coração. E a gente foi lá estudar e viu que, na verdade, lá bem antigamente, muito antes de Jesus, na chamada cultura semita, que envolvia a cultura dos hebreus, dos assírios, dos arameus, dizia o seguinte, que o coração servia para designar o conjunto de nossas faculdades interiores. Então, isso significa que todas as nossas capacidades internas eram destinadas ou consignadas ao que se chamava coração. E diz, a razão e a consequência, como também as tendências afetivas e a vontade. Então, diz para a gente que o coração eram as faculdades interiores, a razão e a consequência. Então, já faz a gente ver que o coração não é uma coisa tão diferente da razão. A compreensão que eles tinham é que ambos estavam dentro do homem, faziam parte do mesmo aporte de condutas morais, intelectuais, enfim. Aí diz para a gente Saint-Germain, mais à frente. Portanto, no estado puro, o coração e o cérebro são sinônimos, porque amor, sabedoria e poder estão contidos no amor divino. Então, olha só que coisa interessante. A gente acha que o amor está aqui, né, e que a intelectualidade está aqui. E, na verdade, são condições internas que estão dentro de nós e que se desenvolvem na mesma proporção. Isso significa que, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, leia-se conhecimento, não conhecimento acadêmico que aqui nos forma, porque muitas das vezes aqui as pessoas com maiores títulos, muitas das vezes são aquelas que desenvolvem as armas mais letais, têm os planos talvez mais cruéis. Não falamos desse conhecimento. Falamos do conhecimento que eleva o espírito, que eleva o homem. Ele está intimamente ligado ao quê? Ao querer bem, ao amor, ao sentimento, ao coração. Então vamos ver, o que era falado muito antes do Cristo, foi reacendido por Saint-Germain, e Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, ele diz para a gente o seguinte, a única felicidade, a única harmonia possível nesse mundo não é realizável senão na união pelo pensamento e pelo coração. Aí a gente remonta Deus quando criou a terra, como está posto na Gênesis. Era tudo caos, tudo escuro. E Deus falou, fiat lux. E falou pelo verbo. Foi pelo verbo que o planeta e que tudo foi criado.
Não é isso? Pelo verbo. O que é o verbo, senão um pensamento ligado ao sentimento de bem e de melhor fazer? De melhor construir. Tem uma reflexão interessante, já que a gente está falando aqui de escândalos. Para a gente compreender que à medida que a gente avança no intelecto moral, nós avançamos na afetividade e no querer bem. E a gente vai entender que não acordamos, dormimos de uma forma e acordamos de outra. Nós vamos entender que é um processo educativo. A gente fica pensando em escândalo. O que é escândalo? A gente liga a televisão o tempo todo, né? Abre o jornal. O que é escândalo na nossa concepção? É Lava Jato, são os crimes do... Antigamente a gente falava os crimes do colarinho branco, já nem usa mais essa expressão, né? Já é demodê. Já não deve ter nem virado mais escândalo. Né? Era aqueles escândalos do colarinho branco. É quando acontece um crime muito grande. É quando o vizinho faz alguma coisa e a gente fala assim, olha que vizinho, meu Deus, como eles gritam, que escândalo. Ou quando a gente vê uma pessoa sair com uma roupa assim muito decotada, às vezes dá até uma invejinha assim, né? Mas muito decotada, a gente fala assim, nossa, mas que roupa escandalosa. Credo, como aquela pessoa escandalosa fala tão alto, grita tanto. A gente não comumente faz isso? A gente não pode nem falar isso, mas a gente pensa, né? Ela podia falar um pouquinho mais baixo. Então a gente concebe escândalo numa ação de grande proporção, que causa transtorno e que, em geral, a gente gosta. Por que, em geral, a gente gosta? Porque é o que vende na mídia. Essa semana, eu conversava com uma amiga sobre uma outra pessoa que havia perdido o filho. E na época do desencarne desse menino, né, as notícias divulgaram no jornal, na mídia televisiva, nossa, a semana toda, e virou aquela grande situação. Passou-se o tempo. Uma outra situação se colocou, que não tinha uma ligação direta com aquela. Eis que a situação daquela pessoa voltou, a mídia voltou com força, e a mãe falou assim, meu Deus, eu tenho que viver e rever tudo isso novamente? O que uma situação tem a ver com a outra? E essa minha amiga, então, ela tomou a liberdade de abrir o computador e enviar uma mensagem, um e-mail para a mídia televisiva para dizer, tem necessidade de divulgar uma dor em cima de uma outra dor que já foi amplamente massacrada? Ela falou assim, mas é porque é o que se faz mesmo, é natural, é do jornalismo. Acho que só faltou dizer assim, é o que vende, é o que todo mundo quer ver. E, na verdade, as notícias que a gente mais abre são aquelas que causam mais escândalo. É a atriz que separou do ator, é o ator que estava namorando já outra. São essas notícias que ainda chamam a nossa atenção. Então diz, o que é escândalo? Como concebemos na concepção vulgar? É tudo que ostensivamente escandaliza. Ostensivamente escandaliza. Nem que seja para a gente falar assim, nossa, mas como que fulano faz isso? Eu não sabia que fulano era assim. Então a gente fala assim, ostensivamente, pode ser uma coisa de grandes proporções, como pode ser uma coisa de pequena proporção. Né? É tudo que falta com decoro de uma forma pública. Então, de uma forma, é tudo aquilo que a gente se sente envergonhado, mexe com os nossos brios morais e que se torna público. Vamos pensando. A gente só concebe escândalo aquilo que se torna público. E aí vem dizendo, né? É aquilo que a gente falou, nossa, que escândalo. Fulano fez isso, eu não acredito que faz isso. Então, assim, é a concepção que a gente tem. E a gente vai tentar entender que escândalo não é só o que agride a gente, o que a gente vê. Não é só o que agride, o que a gente ouve. Não é só a notícia do jornal ou da TV. Na concepção divina, escândalo é muito mais do que isso. Porque vamos tentar pensar. Eu recebi um monte de multa no carro. Estacionei errado em frente da minha casa, mas estacionei em cima da calçada um pouco. Cometi um delito. Correto? O guarda passou, multou. O que eu fiz? Parei de cometê-lo. Correto? Acredito que um monte de gente, mesma coisa. A gente está na estrada, está vendo lá 60, 80, as plaquinhas estão lá, a gente corre. Não tem guarda às vezes. Às vezes não tem guarda.
Mas tem uma coisa que está lá no fio, que não canta, mas que é pardal, que não multa a gente na hora, mas eis que um dia a gente vai trocar o carro, vai proceder aquelas, né, vistoria, aquelas coisas, e descobre que tem multas. Então, nós não fomos penalizados naquele momento, porque não tinha guarda. Nós fomos penalizados posteriormente. Então, nós fizemos o quê? Infringimos a mesma lei, não foi? Ou não? Infringimos a lei. Quebramos, de alguma forma, uma lei que está posta. Eu não posso correr mais do que está escrito ali. Aliás, eu nunca consegui entender se o máximo é 80, 100, por que faz carro correndo a não sei quanto, né? Mas, enfim, se está escrito ali, eu tenho que me educar para não correr, não é isso? Se eu não posso comer doce, o mundo todo oferta doce, eu tenho que entender que eu não posso fazer. Então, assim, tem um escândalo que está visto, que é público. A minha conta chegou lá em casa. Um monte de gente chega. Mas há coisas que a gente não vê, que a gente não sabe. Dizem que filho feio não tem pai. Quebrou alguma coisa. Não é ninguém. A coisa se auto-quebrou. Copo quebra, não é ninguém. Então, há delitos que nós não temos o pardal para ver, que não temos guarda, mas que são uma quebra de lei física. Mas há coisas que são para além da lei física. São quebras de leis que não vemos. Então, escândalo não é só o que vemos, não é só o que ostensivamente aparece na mídia, no jornal. É para além disso. Vocês já ouviram falar de Crime Quase Perfeito? Pois é. Há um tempo atrás passou uma série na televisão, que agora estão vendendo até o DVD, que, aliás, eu achei muito bem feito, muito, muito inteligente. A história de um rapaz que era um assassino serial, né? Um serial killer. E aí, numa da chamada da propaganda, a delegada falava o seguinte: eles nunca agem como a gente acha que eles têm que agir. Eles são pessoas, aparentemente, sem resquícios de que faça delitos desse porte. Em geral, são pessoas bonitas, elegantes, educadas, bem formadas. Eles apresentam um protótipo, porque a gente gosta dessa coisa assim, arrumadinha, né? Aquele que fala mansinho, todo polido, todo educadinho, e cometia crimes terríveis. A gente pensa assim, isso aí é a Globo que está criando. Não é não. Há décadas atrás, em Londres, tinha um serial killer famosíssimo que matava as prostitutas. E matava de uma forma que eu acredito que ele morreu todo mundo, desencarnou todo mundo, sem descobrir quem cometeu aqueles delitos. Sem conseguir provar. Porque eram tão bem feitos. A gente fica imaginando a inteligência, o alcance da inteligência desses indivíduos para formarem esse crime quase perfeito. Porque ele é perfeito para as leis físicas. Porque olha só como é que a lei física funciona. Ele precisa de ter alguma coisa que materialize. Não é isso? Precisa ter alguma coisa que materialize. Se eu não viro o corpo aqui, como é que eu vou dizer que o indivíduo... Aliás, não é dado nem como morto, né? Enquanto não for visto o corpo, enfim. Acho que só depois de muito, muito tempo. Mas, enfim. A pessoa cometeu o crime. Como é que você vai saber? Se ele não deixou vestígio, se ninguém viu, se não tem materialidade, se você não pode comprovar, você não pode abrir processo. Você abre processo, abre inquérito, vai ouvir testemunho, ouvir um aqui, outro ali. Aí uma pessoa fala um retrato falado, que às vezes não tem nada a ver com a pessoa que cometeu o crime. E muitos crimes se encerram. As gerações se desfazem sem a gente saber quem fez. Eu lembro quando eu era criança, assim meio adolescente, já pré-adolescente, teve um crime que até hoje me intriga. Criança guarda umas coisas, até porque naquela época a gente não tinha muito mecanismo de pesquisa, e a pergunta sempre ficou na minha cabeça, que foi o desaparecimento de um menino chamado Carlinhos. Não sei se vocês lembram, né? Eu vi umas cabecinhas batendo. Gente, até hoje eu tenho uma vontade de saber. Não quero desencarnar logo, não. Mas, assim, uma das coisas que eu queria saber, assim como tantos outros, nos nossos serviços a gente sempre vê cartazes de crianças desaparecidas. Você nunca descobre quem foi, às vezes uma pessoa vizinha, às vezes uma pessoa que está dentro da sua casa.
isso nunca veio à tona, nunca veio, nunca se descobriu. Esse menino Carlinhos, surgiu a hipótese de ter sido pai, de ter sido a mãe, de ter sido não sei quem, que eu lembre, nunca chegou a um final. Mas por causa disso não houve escândalo? Na concepção divina, sim. Alguém quebrou uma lei. Alguém cometeu um delito que não foi visto sobre os olhos humanos, que não foi materializado e percebido pelas leis humanas, mas que não fogem das leis divinas. Né? Então, assim, nem sempre o escândalo se apresenta, né, dessa forma ostensiva, mas ele não deixa de ser um escândalo, mesmo que ele fique no que a gente chama de escondidinho, abafado, aquele jeitinho brasileiro. Ninguém viu, todo mundo faz. Mas, gente, pelo amor de Deus, também não seja tão rígido. Que coisa careta. Todo mundo não fez isso? Fala sério. Né? Todo mundo não fez? Por que eu não posso fazer? Todo mundo botava o carro lá em cima da calçadinha lá? Mas não pode acontecer. Então, não é porque não apareceu na mídia, não é porque não foi comprovado que perante a lei divina não é um escândalo. Né? Mesmo que ninguém tenha visto. Então, na verdade, nos códigos divinos, a visão de escândalo é muito mais ampla. Ela vai muito além do que podemos conceber. Tem uma fala de Paulo de Tarso, que eu nunca esqueço, que ele diz o seguinte: agora vejo, isso até, a fala dele, esse trecho, está até numa música. Agora vejo em parte o que então veremos face a face. Então, há de chegar um momento em que tudo que está obscuro, escondidinho, vai vir à tona. Não tenhamos dúvida. Porque, na verdade, quando a gente faz uma quebra, mesmo que ninguém veja, a gente aciona um mecanismo que a gente não vê, mas que ninguém pode fugir, que é o mecanismo de ação e reação. A gente fica pensando, o que a lei da física diz para a gente de ação e reação? Né? Diz que toda ação tem uma reação em direção contrária e na mesma proporção. Então, isso significa o quê? Que não adianta. Eu posso sair daqui caminhando muitas vidas e vou semeando. Uma hora eu vou ter que voltar neste caminho e começar a colher o que eu plantei. Então, essa quebra, essa fuga da lei de causa e efeito, ninguém tem. Ninguém foge. Então, por mais que a gente, no plano físico, não sofra dano nenhum de um crime cometido, a gente não foge às leis divinas. Então, na verdade, é a lei de ação e reação, porque toda ação tem uma reação correlata. O que significa uma reação? Que tem a ver, que está ligado àquilo que a gente fez. E é uma coisa muito interessante, porque a gente... Deixar aí vir as minhas criancinhas, que são os itens logo a seguir desse que eu estou falando. Então, assim, toda ação tem uma reação correlata, não adianta. Não adianta querer plantar mamão, eu não sei de plantar, mas mamão deve ser fácil. E querer colher morango, morango é difícil no nosso clima, né? Então, ninguém colhe o que não planta, ninguém colhe o que não semeou. Isso é um fato, né? Portanto, toda ação boa, ela vai obrigatoriamente resultar, né, num retorno agradável, bom, feliz, que o nosso coração fica tranquilo. Agora, toda ação nefasta, criminosa, ela nos deixa numa situação de perturbação tal que uma pessoa que comete crimes de grandes proporções, em geral, ela é tratada como um doente mental muito grave. Porque nenhuma mente saudável, vamos voltar ao que os antigos falavam, da mente ligada ao coração, né, sendo uma só coisa. Ninguém saudável comete delito contra ninguém, contra irmão, contra ninguém, né? Então a gente fica pensando assim, às vezes a pessoa socialmente é educada, anda bem arrumado, bem posto. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu digo alguns, são muitos, né? É porque o tempo passa tão rápido que a gente não dá. Muitos anos atrás, apareceu no Fantástico uma coisa que eu tinha lido na revista, tipo Época, Veja, qualquer coisa dessa aí,
É tanto tempo, daqui a pouco eu estou falando da Manchete, né? Aquela revista antiga para chuchu. Mas não era, não. E falava de um caso de uma jovem, ainda relativamente jovem, que escreveu um livro. E eu me interessei pelo livro que ela escreveu. Né? Achei a história assim, interessante do livro, enfim. E depois apareceu no Fantástico a história real. Simplesmente, ela desde pequena, ela relata que o pai, né, abusava dela quanto da irmã. Primeiramente da irmã, quando fez 10 anos, e depois dela, com a ajuda da irmã. E que a mãe fingia que não via, enfim, uma história muito sofrida. E que durante anos, ela avisou na escola, ela avisou os vizinhos que aquilo acontecia. E sabe o que a escola falava? Que era um delírio daquela criança, que ela não gostava da família, que ela não queria estar ali, que ela era muito prepotente, que isso ou aquilo. Porque como que aquele pai de família, bem vestido, que só andava de mãos dadas com a esposa pela rua, que tinha um livro religioso embaixo do braço, que cumpria regularmente com seus deveres de cidadão, podia ter cometido um crime de tal porte? E ela avisou, até que um dia ela engravidou. Teve uma menina. Depois, teve a segunda menina. Quando a menina foi crescendo, que ela viu que o pai e avô já olhava para aquela menina de uma forma diferenciada, ela falou assim, não, agora eu tenho que cortar esse ciclo. O ciclo que a irmã não conseguiu cortar. E ela corta o ciclo, consegue romper com tudo isso e dá o grito. E o grito dela foi através do livro. E essa história, não sei nome, não sei de onde eles eram. Se eu tiver que procurar no Google também não consigo mais, mas nunca me saiu da cabeça. Porque é exatamente assim. Como Jesus disse, são túmulos caiados por fora e podres por dentro. Porque quando a gente olha uma pessoa externamente, a gente não sabe como ela é por dentro. A gente não sabe quem ela é, a gente não sabe nem quem a gente é. Nós não sabemos nem quem somos. Quando Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, fala do autoconhecimento, e que ali ele relata que toda noite, ao colocar a cabeça no travesseiro, ele avaliava o dia. E ele observava o que ele fazia de correto e o que ele fazia que não foi muito bom, para que no dia seguinte ele recomeçasse de uma forma diferente, recompondo aquela ação errada, fazendo o acerto, para que tivesse um dia melhor. Então a gente nem se conhece. Então a gente fica olhando, às vezes pela aparência, e fala, não, aquela pessoa não pode fazer isso. Então aquela pessoa, se aquela moça não tivesse rompido com aquele ciclo, ele seria impune a vida toda. Sairia impune, mas não sairia do que chamamos escândalo na visão ampliada de Deus. Falei também dos serial killers. Então, na verdade, a gente fica pensando assim, ele não cometeu nenhum delito que as pessoas vissem. Aquele serial killer que nunca foi descoberto. Ele deve ter vivido da sociedade, deve ter ficado preocupado. Eu lembro do jovem da televisão, que ele visitava os locais, que ele ficava consternado e tudo. Então, na verdade, foi um escândalo que aconteceu? Foi. Foi um escândalo, mesmo não visto, mesmo não tendo sido publicizado quem fez. Por quê? Porque ele acionou o dispositivo. Que dispositivo que ele acionou? A quebra de uma lei divina, que foi a lei de causa e efeito. Então, para além de tudo isso, do que vemos, porque às vezes a gente fica muito indignado. Meu Deus, será que essas pessoas vão continuar fazendo isso a vida toda, não vão ser punidos? Eu fico imaginando algumas comunidades religiosas que ainda esperam a chegada de Jesus, do Messias, porque não viram Jesus, como mestre, e que esperam Jesus naquele cavalo alado, vestido de ouro, e que vinha para fuzilar o outro que é meu inimigo, como se Deus também não fosse pai deles, né? Fosse só meu pai. Então são concepções que a gente tem que ver. Que escândalo é esse, né, sobre o qual a gente fala, né? Que escândalo é esse segundo a lei de Jesus? E o que diz para a gente, né? O que faz refletir a gente em relação ao escândalo na visão do mestre? Diz que é um ato resultante das nossas imperfeições, dos nossos vícios, é um mal moral. Então, na visão do Cristo, escândalo é todo mal moral. Tudo aquilo que nós cometemos contra o outro e que faz mal, que tenha consequências. Porque, às vezes, não é nem pelo fato em si, pela consequência que aquilo vai causar.
Às vezes a gente assina um documento, uma coisa, e naquele momento, né, aquele ato ali não causou mal a ninguém. Mas aquilo que está escrito ali vai proporcionar é da responsabilidade de quem fez, sim. Qualquer ato que eu faça, que faça com que o outro sofra, é da responsabilidade minha, se eu fiz. É da responsabilidade de cada um que o faz. Tudo isso é escândalo, segundo a visão de Jesus. Porque tudo que não se ajusta às leis de Deus, à lei divina, de justiça, de amor e de caridade, é um escândalo. Qual a maior lei divina que nós temos? Amor, justiça e caridade. Amor por quê? Porque eu me boto no coração do outro. Eu vejo o outro como a minha extensão. O que eu faço no outro dói em mim. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a época dos tsunamis, que inclusive ocasionou, né, Manuel Filomeno de Miranda a falar, né, desse momento de transição planetária que a Terra vem passando, e que assim, naquela época que aconteceram aqueles tsunamis, que foram lá na Ásia, muita gente pode ter lido aquilo, nossa, que pena, até porque o jornal mostra pedaço, mostra gente de qualquer jeito, né, de uma forma horrenda. Fala assim, ai gente, graças a Deus que isso não acontece aqui no Brasil, né? Uf, ai, vamos rezar por eles, né? Mas graças a Deus que não acontece assim. É bom quando lá, não aqui. Só que a gente não parou para pensar uma coisa. Que aquela catástrofe, aquela calamidade foi tão grandiosa que ela mudou o eixo da Terra. Alterou significativamente a vida de todos nós, porque até o tempo está diferente. Então, na verdade, o planeta ele é um organismo. A dor que dói lá, dói aqui. E a dor que dói no outro, dói em mim. Porque nós, apesar de sermos individualidades, cada um é uno. Ninguém é igual ao outro. Diferentes, mas nem melhores nem piores. Mas nós formamos um todo. Uma coletividade que habita o planeta chamado Terra. Então, a dor que dói lá, dói aqui sim. Então, toda vez que uma ação desajustada a essa lei, é um escândalo. Logicamente é um escândalo. Aquela imagem daquele bebezinho que naufragou, a gente tenta, graças a Deus, tentar ver poesia em tudo. Até porque tudo que acontece, ele tem um fim útil. E é um fim educativo. E naquele momento, assim, alguns cartunistas começaram a recriar aquela imagem daquele menininho à beira-mar ali, todo encolhidinho, de uma outra forma. Até para suavizar a dor. Para tentar mudar, fazer com que o mundo se sacuda, porque a dor que dói lá, dói aqui sim. Porque isso está acontecendo, porque de tanta gente espremer alguns povos, eles estão vindo buscar o que a gente tem em excesso. E é para cá que eles vêm. Né? Para onde? Tem o que eles precisam. Trabalho, vida digna, comida, né? Uma vida respeitada. Porque é melhor se arriscar no mar de qualquer jeito do que morrer. Porque a certeza deles estarem lá é da morte, com certeza. Ou das mutilações horríveis. E muitos desses cartunistas, eles desenharam um menininho, assim, com a mãe o recebendo, né? com os anjos o acolhendo, para minimizar aquela dor. Mas aquela dor não pode ficar esquecida. Sabe por quê? Porque a gente só abre os olhos quando a dor é escandalosa, grandiosa e sai no jornal. Mas essa dor existe há séculos, há milênios. E está no momento da Terra sacudir nos seus estertores e mudar. Porque apesar de sermos individualidades, nós formamos um todo que se chama a família chamada planeta Terra, e que no futuro a gente vai entender como família universal. Então, na verdade, por menor que seja uma ação, ela não fica esquecida. O mecanismo foi acionado. E a resposta será proporcional à ação. Então, não adianta. Todas aquelas pessoas que foram responsáveis, até porque quando a gente olha a situação dessas pessoas que vêm morrendo aos milhares, e não é da agora não, gente. Desde a década de 90, eles estão fugindo dessa situação. Só que agora tomou uma proporção, e hoje em dia tem internet, que divulga como um rastilho de pólvora todas as informações, a gente fica um pouco mais alerta e um pouco mais assustado. Mas, na verdade, é uma situação muito antiga. Muito antiga. Então, a dor do outro nós temos que colocar como misericórdia no nosso coração. Até por inteligência.
até por inteligência. Por entender que eu preciso do outro. A minha sogra tem uma expressão muito interessante, ela sempre disse que quando a gente aperta demais alguma coisa na mão, a coisa vai pelos dedos. Mas é igual quando a gente faz massinha de empadão, qualquer coisa assim, a gente aperta, fica saindo, né? E é assim mesmo. A gente espreme tanto as pessoas que chega uma hora que eles não resistem, eles se jogam. E é o momento da Terra despertar, e de cada um de nós. Só que a gente fala desse escândalo grandioso, a gente não observa os microescândalos que a gente ocasiona no dia a dia. Quando a gente quebra a cadeira, que a gente diz que não, né, ninguém quebrou. Quando passa num sinal e diz que não passou. Quando diz que não estacionou em local errado. Quando diz que não fez isso, ou que fez aquilo. Então, na verdade, ou melhor, quando a gente às vezes maltrata alguém, a gente não tem noção. A gente não tem noção. Vamos voltar a Santo Agostinho, a gente não se conhece. Aquele jovem rico, quando Jesus, né, ele foi ter com Jesus, e Jesus falou, meu filho, mas vocês têm que seguir as leis, mas ele falou, Jesus, eu sigo todas as leis, eu sigo as leis de Deus com rigor. Ele falou assim, então, que coisa boa, já que você segue as leis com rigor, então tudo bem, largue tudo aí e me siga. Naquele momento ele estancou. Por que ele estancou? Porque ele podia seguir todas as leis, mas naquele momento ele descobriu que ele conhecia uma faceta dele que ele não sabia que tinha antes. Ele não conseguia se desapegar daquelas coisas que ali estavam. Ele se conhecia? Não se conhecia. Judas Iscariotes conviveu com Jesus, comeu à mesa, ceou com Jesus. Jesus falou, tu vais me trair. Eu? Imagina hoje, mas não tinha. Lógico que não. Jesus, tu está falando, né, besteira. Como que eu vou trair se eu te amo? E o traiu. Judas se conhecia? Não se conhecia. Pedro, carne e unha com Jesus. Aquela pessoa a quem Jesus falou, Pedro, tu és pedra. Não é isso? De ti surgirá a minha igreja. Ele se conhecia? Não tinha. Porque Jesus falou, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ah, Jesus, nunca. Eu te amo, Jesus. Eu te sigo há tanto tempo. Antes do galo cantar, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro se conhecia? Pedro não se conhecia, nós não nos conhecemos. Nós achamos que somos o suprassumo, que sempre o outro é o errado. Uma facilidade que a gente tem de culpabilizar o outro. Divaldo falava isso, eu não sei se nesse último encontro, ou se foi no encontro na Casa de Espanha, ele falava isso, a facilidade que a gente tem de culpabilizar o outro, nunca é a gente. A gente é bonzinho. Como que a gente é bonzinho? Como que a gente é inteligente? Como que a gente é cortês? Como a gente é educado? Como a gente não fala fofoca, não faz isso, não faz aquilo? Como que eu não magoo os outros? Como que as pessoas me magoam assim? E a gente não se vê. O nosso espelho não é muito nosso amigo. Porque a gente vê nele reflete tudo que a gente quer ver. Então a gente não consegue ver. Vamos fazer como Santo Agostinho. Todas as noites vamos deitar e vamos pensar. Estou falando isso para mim mesma, para todos nós. E avaliar o que eu fiz no meu dia. Eu estou hoje melhor do que eu fui ontem? Se eu não estou, nós temos que ver o que eu falhei. Eu estudei pouco, eu trabalhei, dei uma enrolada no serviço. Porque tem isso também, né? Olha, eu estou aqui às 8 horas da manhã e saio às 5. Nunca saio antes. Fica no Face. Também não é um escândalo, se a gente pensar? Não é? Estou falando de todos nós. São microescândalos que somos nós não nos vendo, nós não nos conhecendo. Né? Sigamos. Né? A gente sempre acha assim, né, que é o outro que faz. Né? Com a gente racionaliza. Né? E a gente fica pensando assim, né? Por que a gente se escandaliza com o outro? Né? Por que a gente fica tão chocado? Se o outro é um ser como nós, em processo de aprendizado, em processo de plenitude. Eu sempre digo que nós, seres humanos, somos os seres em eterna completude, até física. Porque o cachorro cresceu, não entendo muito, né? Não sou veterinária, mas assim, o animal cresceu, ele tomou a proporção maior, já acabou. Né? Não tem muito o que aprender, aquilo ali, ele pode ser treinado e tal, mas assim, ele já não é mais o bebê da mãe.
Já não é mais nada da mãe, já se vira sozinho no mundo. A gente não. A gente fica até velhinha, até querendo mãe perto da gente. Não é isso? A gente está o tempo todo aprendendo. A gente está, olha, menina, a gente fica assim, admirada quando a gente conhece e sabe de pessoas adultas, já casadas, às vezes com filhos, quando os pais se separam, acontece alguma coisa, e eles assim, têm uma atitude de sofrimento, como se fossem adolescentes, porque nós somos assim. Somos nós, em processo de plenitude, de crescimento. Então, por que a gente escandaliza com o erro do outro? Se errar é humano. Continuar no erro é que não é legal. Inteligente é aprender com o erro. Na verdade, o sábio é aprender com o erro do outro, né? Mas como a gente não sabe, o inteligente aprende com o próprio erro. Mas errar é humano. Mas aprender é divino. Então, quando Deus nos permite o chamado erro, na verdade, é uma possibilidade de nos conhecermos e de avançarmos. Processo educativo. Então, por que a gente escandaliza com o outro? Porque a gente não percebeu que o outro é igual a gente. A gente racionaliza. Mas, gente, eu estou aprendendo ainda. Eu juro que eu não faço mais. Hoje eu estou melhor do que ontem. A gente não consegue fazer da mesma forma com o outro, né? Sem entender que cada um está no seu tempo. Cada um está no momento. É lógico que nós temos na Terra seres ainda bastante, não digo primitivos, né, mas ainda muito iniciantes na aprendizagem. E tivemos no planeta Terra grandes almas. Tivemos Chico Xavier, tivemos Madre Teresa, tivemos Sócrates, Platão, mas em geral nós somos muito parecidos. Em processo de quê? De completude, de aprendizado. Só que nós já temos uma coisa que os outros não têm. Nós conhecemos Jesus, muitos não conhecem. Lembra que a gente falava no começo? Há 2015 anos nós já conhecemos Jesus. Há 2015 anos ele já fala para a gente, ama o próximo como a ti mesmo. Então já nos ensina a nos conhecer, para nos amar, para que, tendo amor, a gente consiga amar o outro, né? Então cada um está no seu estágio e não adianta. Não adianta plantar mamão e querer colher morango. Não é isso? A árvore só dá o que ela tem. Dizem as escrituras sagradas que a árvore má não dá bons frutos. Não é isso? A árvore má não dá bons frutos. Então, na verdade, a gente não tem que se assustar. Nós temos que começar a nos mudar. Aliás, é uma coisa interessante. Eu já falei também aqui algumas vezes sobre um poeta francês que desencarnou há uns 2, 3 anos. Eu gostava muito, quer dizer, gosto, né? Que é Jean Baudrillard. Uma das coisas que ele falou, acho que ele falou para mim, né? Que gravei aqui. Ele disse o seguinte: é o outro que faz com que eu não me repita o infinito. E eu cada dia fico refletindo sobre isso. O que isso quer dizer para mim? Que é o equívoco do outro que me ensina a não ser daquele jeito. Quando a pessoa grita demais, eu cada vez começo a tentar aprender a falar um pouco mais baixo. Por quê? Porque ele me ensinou que aquilo eu não quero ser. Não é isso? É isso que a gente tem que aprender. Eu estou no processo de aprendizado, todos nós estamos. Se cometer um grave delito, eu tenho que aprender com aquilo. Até porque a gente erra por muita coisa que a gente não sabe. Não é isso? Eu não sabia como parar o carro. Né? A gente vai aprende com a dor, com a multa, mas aprende com a dor. Então, muita coisa a gente não sabe que é errado, gente. Até porque criam as leis, ninguém vive. Ninguém recebe em casa. Alguém recebe em casa? Alterou a lei tal para a lei tal. Ninguém faz processo educativo de ir lá no negócio do nosso carro, limpador de para-brisa, eu tinha esquecido até o nome, e coloca lá, você infringiu a lei tal que agora diz isso, isso, isso. Isso é ser um processo educativo. Punir por si só não educa. Então, assim, nós temos que aprender com o equívoco do outro. É o outro que faz com que eu não me repita o infinito. Né? E Jesus disse uma coisa interessante. Tu dizes que enxerga. Se fosse cegos, estaria explicado. Já conhecemos a doutrina espírita. Já conhecemos Jesus. Já conhecemos a doutrina espírita. Se nós fôssemos cegos de conhecimento, seria explicado. Não podemos mais. Isso significa que a gente, meu Deus, vou sair daqui imbuído de que eu sou espírita, já conheço a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, já conheço tudo, eu tenho que amanhecer amanhã melhor? Perfeito? Bom? Não. Nós não vamos dormir e amanhecermos bons. Mas nós temos que ter compromisso com
o processo. Nós não podemos parar. Santo Agostinho, amanhã eu tenho que ser um pouco melhor do que hoje. O outro dia eu tenho que ser melhor do que eu fui então. Então, o que acontece é... O que agrava a lei? Quando uma pessoa comete um delito, às vezes duas pessoas cometem um delito. Às vezes uma é punida, é presa e a outra não. Por quê? Porque às vezes uma cometeu cuidando da própria vida, salvando outra pessoa, e o outro teve intenção. Às vezes um não sabia. Então, o que agrava ou atenua a lei é o nosso conhecimento. Não é isso? É a ação premeditada ou uma ação que é feita sem conhecimento, sem saber. Então, nós já temos, nós estamos galgando esse conhecimento. Né? É uma análise difícil, porque, na verdade, nós não nos conhecemos. Então, assim, é entender que o outro erra, e se nós hoje não fazemos o erro que ele fez, nós já fizemos um dia. Nós temos que ter cuidado com o outro. Nós temos que ter respeito com o outro. Nós não podemos ferir o outro. Não podemos magoar o coração do outro. A gente leva uma pessoa a cometer um delito por uma frase mal colocada, por uma grosseria, por uma... Às vezes até sem intenção de maldade, mas nós temos que pensar no que fazemos. Porque toda reação, toda ação tem uma reação de retorno. Então nós temos que cuidar mais. Estava assistindo, né, agora há pouco, uma pessoa falando, né, numa palestra. Ela contou a história de um rapaz que estava no trem, ela estava no trem também. E o rapaz esparramado lá no trem, com o material dele e tal. Quer dizer, um rapaz relativamente magro ocupando 2 cadeiras. Chegou uma senhora e falou com ele, na mesma hora fingiu que dormiu e ficou. E a senhora gentil falou com ele não conseguiu entender, ou melhor, ele fingiu que não entendeu, que estava dormindo, e a senhora recatada ficou em pé. Passado um tempo, chegou um homem fortão, bateu na perna dele assim, falou, chega para lá. Diz que aquele rapaz que ocupava 2 lugares, ficou tão espremido no canto que sobrava lugar para 3. Aí ela diz, está vendo? A gente aprende com o outro. Nós temos professores o tempo todo. Ele não atendeu aquela voz educada, gentil. E ela fala, às vezes a gente reclama daquele que fala, ai meu Deus do céu, ela vem a Olivia falar manso de novo, falar isso pra gente, mas a gente aprende com o outro, sabe por quê? Porque às vezes o outro é igual a gente. Às vezes pelo medo que a gente aprende. E quando aquele fortão chegou, bateu na perna dele, falou, chega pra lá, ele se encolheu no canto, mas não atendeu aquele rogo, aquela solicitação mansa, gentil, daquela senhora, que se ele estava cansado, ela também estava, até porque tinha mais idade. E há 2015 anos, Jesus nos convida mansamente, com firmeza, mas mansamente. E a gente às vezes aprende com a dor. Né? E a gente fica perguntando, né? O que torna um homem puro? Tem uma passagem de Jesus que ele, né, e os apóstolos foram ceiar e não lavaram as mãos, como era de costume à época. E eles foram recriminados pelos judeus, de forma cruel. E Jesus disse o seguinte, o que sai da boca vem do coração. É isso que torna um homem puro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. São essas coisas que tornam um homem puro. O comer sem lavar as mãos não torna um homem puro. Então a gente fica pensando, muitas das vezes a gente erra por pensamento. A gente pode não cometer o delito, mas se tem vontade de pensamento lá, matar um monte de gente, às vezes tem. Já cometeu o delito. A gente não dá nem conta, sabe por quê? A gente já consegue frear o nosso impulso, consegue frear a nossa fala, mas o pensamento, o cavalo que não tem rumo, que nada segura, parece alado. E quando a gente vê, já pensou tanta coisa, como é que a gente pensa tanta coisa em pouco tempo, né? Aí você tem que fazer o quê? Volta ao pensamento, se alinha em Jesus. É o que nós temos que fazer. Retomar o rumo e caminhar no trilho de Jesus. Isso a gente vai fazer todo dia. A gente vai ficar se penalizando porque, ai meu Deus, eu já matei, porque eu pensei que eu queria matar uma pessoa. Volta para o trilho de Jesus, volta para o caminho de Jesus. Volta para o rumo, porque Jesus é caminho, verdade e vida. Vamos voltar todos os momentos necessários. Vamos pedir desculpas, vamos realinhar o nosso pensamento.
Vamos realinhar o nosso sentimento. Olha o que os assírios falavam. Pensamento e coração são uma coisa só. Né? É elevação divina. Vamos realinhar. Uma coisa que nós temos que eliminar também foi uma fala aqui de Divaldo, dentre milhões, que eu nunca esqueci. Ele falou que nós temos que substituir a culpa por responsabilidade, porque a culpa paralisa, a culpa nos impede de avançar, enquanto que a responsabilidade nos movimenta, faz com que a gente planeje e mude. Santo Agostinho planejava toda noite. Ele não tinha aquele planejamento de professor escrito, não. Ele planejava com a consciência dele. Ele dizia, olha, hoje eu não fiz isso, bem, amanhã eu vou fazer melhor. Hoje eu passei por fulano, quer dizer, mais ou menos isso, né? Não sei se era assim, mas hoje eu não fui educado o suficiente, hoje eu não, enfim, não fui bom o suficiente. E ele se programava, ele fazia planejamento. Então nós temos que nos planejar, nos programar para sermos melhores, alinhar pensamento e sentimento. Nós não podemos nos culpabilizar quando a gente faz uma besteira no trânsito, quando a gente fala uma coisa que não devia. Opa! Desculpa, porque não podemos esquecer da multidão dos invisíveis, né? E de nós mesmos. Opa, desculpa a linha, porque o caminho trilha Jesus, né? É esse o trilho que a gente tem que seguir. Então, na verdade, mesmo quando a gente erra em pensamento, a gente cometeu um escândalo. Mesmo em pensamento, porque pensamento é ação. Vamos lembrar, como que Deus fez o mundo segundo a Gênesis? Fiat lux, faz-se a luz. Foi o verbo que criou. O que é o verbo? É o pensamento com amor do Pai. Esse amor perfeito, desse ser perfeito. Né? Então, na verdade, é interessante quando a gente tem conhecimento da doutrina espírita. Como que isso conforta a gente? Como deve ser angustiante para uma pessoa que acredita numa vida só, e que acaba cometendo delito, como eu falei, muitas das vezes sem saber que está cometendo. Paulo de Tarso achava que agia bem. Ele agia pela causa de Jesus. Ele agia pela causa de Jesus. Quando começaram, né, aqueles primeiros huguenotes, aqueles primeiros protestantes, que houve aquela noite fraticida de São Bartolomeu, que os católicos massacraram os protestantes, eles achavam que estavam fazendo em nome de Deus. Logicamente, por trás daquilo ali tinha um monte de outras intenções, mas a intenção de muitos ali, né, na verdade, a mola mestra era fazer em nome de Deus. Então, muitas vezes, nós erramos, nos equivocamos, sem saber. Mas eu fico pensando, e esse que tem noção, acreditando que é uma vida só, e que comete os delitos, e no final vê que o que ele fez não foi o certo, enlouquece. Porque a dor é tão grande. Porque quando a gente quebra uma lei que é natural, a dor do outro vai doer em mim, porque é ação e reação, em sentido contrário, na mesma proporção. Nem a amplitude do que a gente faz. Então, na verdade, tudo que a gente faz está escrito nos códigos celestes. São ondas de pensamentos, são ondas de sentimentos. Por isso que a espiritualidade, quando começa esses movimentos quase guerrilheiros no Brasil, por essas questões políticas, enfim, por tudo isso, o que a espiritualidade clama para a gente? O que o doutor Bezerra clama? Vamos unir o nosso pensamento a Ismael, vamos fortalecer o nosso país, porque acima de tudo, tem um Deus bom que a tudo reina, a tudo governa. Temos uma nação que tem uma missão de pátria do Evangelho. Como que nós vamos permitir sermos guerrilheiros? Depois a gente diz assim, mas o Brasil como é que vai ser? Ela tem que começar dentro de nós. Essa pátria do Evangelho tem que começar dentro de nós, como esse país acolhedor, sim. Porque se hoje essas nações estão se abrindo para receber esses refugiados, o Brasil sempre foi uma grande mãe, uma grande nação acolhedora de todos os credos, de todas as raças, de todos os povos, com amor, com a mesma igualdade. As maiores comunidades japonesas fora do Japão estão no Brasil. As árabes, libanesas estão no Brasil. Os alemães quase tomam conta do nosso sul inteiro. Se abriu para todos com afeto e com amor. É isso que a gente tem que ver, né? Quem é o outro? O que o outro significa na minha vida? Quem é o outro e o que ele é na minha vida? Eu não posso mais me caber em algumas coisas. Eu não posso mais agir assim.
com essas pessoas, que eu tenho que ser diferente. Esse é o nosso convite. Na verdade, esse é o nosso convite, é o convite de Deus e da espiritualidade. O convite para que a gente haja diferente. Está num tempo que nós, mesmo que cometermos qualquer pensamento ou ato infracional, que a gente se responsabilize por ele, volte, peça desculpas, cumpra o que tem que cumprir e retome o caminho. E o convite da espiritualidade, ao entender que a vida é um processo, é para que a gente ame. Só que para amar, eu sempre falo, amar é uma coisa difícil. Tem uma musiquinha que fala, amar como Jesus amou. Difícil, não é? Então a gente tem que começar de algum ponto. Porque é difícil e parece que está longínquo, nós não podemos parar no caminho. Então como é que a gente começa? Primeiro, respeitando. Eu digo que o respeito, se a gente conseguir respeitar, não tem ato de amor maior. Porque se eu respeito a forma do outro ser, eu respeito o gosto do outro, a orientação do outro, a escolha religiosa ou qualquer outra coisa. Nós temos que ser amáveis. Qual o convite da nova era? Como é que a gente quer que essa era dê? Você acha que Deus vai de um dia para o outro falar assim, baixa um decreto, a partir de agora vai vir a nova era, todo mundo vai ficar bonzinho? Não! Essa nova era começa dentro da gente. Nós temos que ser mais amáveis. Nós temos que ser mais afáveis. Afabilidade, doçura, um item inteiro de Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que aprender a ser mais afáveis, mais solícitos. Ai, meu Deus do céu, tem hora que eu fico igual aquele garoto do ônibus, né? Ai, finjo que estou dormindo um pouquinho, mas nós temos que ser mais solícitos. Não esperar nem que o outro peça. Pela lógica, nós temos que entender, né? Levantar, eu assim, mais jovem, né? Levantar, dar lugar para o outro. Mesmo não sendo tão jovem. Às vezes é o outro mais jovem que mais precisa. Cuidadosos, generosos. Então, para a gente falar de amor, a gente fala assim, porque eu quero amar como Jesus. Vamos começar da semente. Você não vai colher o morango se você não plantou a sementinha. Primeiro lá, não sei como é que planta morango, né? Mas tem umas sementinhas, pode ser que seja aquilo. Né? Sem plantar as sementinhas, mamão que eu conheço, né? Aqueles carocinhos de mamão. Você só vai colher o que você plantou. Mas temos que começar a plantar. Vamos começar assim. Vamos deixar para um dia a gente descobre que ama. Um dia a gente amanhece e descobre que ama. Mas vamos ser amáveis. Vamos ser afáveis. Vamos cuidar, vamos olhar para o outro. Quem é o outro na minha vida? Eu não posso magoar mais as pessoas. A gente não pode mais formar grupos, formar guetos. Nós somos um todo. Porque a dor que dói lá, dói aqui. O tsunami de lá abalou aqui. E o que eu faço com o outro, de violência, de escândalo, eu movimento ondas, porque elas estão passando por aqui, nós estamos imersos em ondas, imersos em energias, em fluidos. Nós estamos movimentando e jogando à frente aquela energia sofrida, doentia. E aí fica fazendo o quê? Aumentando essa camada de sofrimento, de violência. Vamos fazer o contrário. Nós somos espíritas. Não somos melhores, nem piores. Mas nós temos o conhecimento da eternidade da alma. Nós temos o conhecimento de que nós vamos ali e voltamos. Nós temos o conhecimento que nada passa impune. E não é pelo fato de eu estar seguindo esse caminho, ou lendo os livros espíritas todos, que eu vou estar salvo. A salvação está na mudança de comportamento. Então que fiquem esses convites para que a gente seja realmente mais amoroso, mais afável. Vamos engolir os sapinhos, vamos engolir a lagoinha inteira, mas que não seja por nós que o escândalo venha, mesmo ele sendo necessário. E por que o escândalo é necessário? Porque ele é educativo. Nós temos que aprender com ele, mas não podemos ser ele. Então que a paz de Jesus nos envolva, nos abrace, nos acolha, para que a gente, através desse abraço, a gente se permita, como Marcelo colocou na prece dele, que a gente abra os nossos canais mentais, que a gente abra todas as nossas possibilidades para conceber a presença de Jesus o tempo todo entre nós e de Deus, porque nós estamos imersos em Deus, para que a gente realmente seja mais amoroso, mais afável, mais tudo isso, e que a gente aprenda um pouquinho com amor, até um dia a gente aprender a amar. Muita paz.